Ouça a palavra de Deus. Jesus fala para que nós não tenhamos medo da hipocrisia dos outros. Jesus está falando para a gente não ter medo do que os outros vão dizer de nós ou fazer contra nós. Tentamos impressioná-los a fim de obter sua aprovação. Se necessário, recorremos até a mentira para cumprir os seus propósitos, porque isso é hipocrisia. Jesus, ele fala para nós não termos medo daqueles que matam o nosso corpo, mas devemos temer aquele que tem poder de lançar a nossa alma no inferno. Somos importantes para Deus, valemos mais do que qualquer passarinhos, até o nosso cabelo da cabeça estão contados. Se você penteou seu cabelo e muitos fios caíram, Deus, ele já subtraiu a soma de quantos cabelos você perdeu na sua cabeça. Por que você muitas vezes tem medo do que os outros vão dizer de você, porque você saiu daquela igreja, ou você não faz mais parte daquela, ou você não é mais daquela associação, ou você não é mais, faz parte do grupo não sei do que, de mulheres, associação de homens, tanta coisa que você participa, e você vê que tem alguma coisa errado, e você muitas vezes quer aprovar aquilo, mostrando que você está fazendo, mas teu coração está dizendo para não fazer, mas você quer fazer, e você recorre até à mentira, por causa do medo que você tem dos homens. O que eles vão dizer da gente? Você não tem que temer isso. Você não tem que temer isso. A Bíblia diz em Provérbios 29 e 25, é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Porque o medo dos outros é sempre uma armadilha, queridos. É sempre uma armadilha. Quantas pessoas têm medo? Eu fico lá porque disseram que se eu sair eu vou perder a bênção, ele não vai me abençoar, ele não vai dar bênção para mim. Você está tendo medo do homem, prefere entrar e viver a hipocrisia do que viver a verdade do evangelho, prefere viver uma hipocrisia agradando os homens do que viver a verdade do evangelho agradando a Deus. Está recorrendo a uma mentira para cumprir os propósitos deles. Isso é fermento da hipocrisia. Sai de perto, porque isso não é bom para você. Se você quer ser salvo, se você quer ver Jesus Cristo, sai de perto desse fermento que está. Você sabe a verdade, você conhece a verdade. Você conhece a verdade. Você sabe a verdade. Deixa de lado, deixa que os outros digam, que façam, que querem dizer de você. O temor de Deus conquista todos os medos, pois a pessoa que verdadeiramente teme a Deus não precisa temer coisa alguma. Os homens só podem matar o corpo, mas Deus tem poder para condenar a alma. Uma vez que Ele é juiz supremo, Ele que julga para toda a eternidade, é lógico que devemos colocar o temor do Senhor, Deus, acima de qualquer coisa, porque o nosso Deus conhece, Ele cuida de nós, Ele cuida assim dos pássaros, dos pardais, e nós somos muito mais valiosos. Então por que temer os homens? Obedecer pastores, homens de Deus, que pregam a palavra da verdade, jamais você terá medo deles, porque eles ensinam a verdade. Mas quando você está vivendo uma mentira, vivendo uma hipocrisia, para agradar os homens, para buscar reputação, não esqueça, teme a Deus e não aos homens, porque os homens matam o corpo, mas Deus, esse a quem você deve temer, Ele tem poder de lançar a alma no inferno. E sabe o que é inferno, meu amado? Eu aprendi um dia uma coisa muito importante, eu quero ensinar para você pela rádio, meu ouvinte. Inferno é a ausência do amor de Deus. Assim, quando o anticristo reinar no mundo, durante esse período, terá a ausência do amor de Deus. Porque Deus irá lançar a sua ira durante 7 anos, mostrará aos homens que Ele é Deus. O inferno é a ausência do amor de Deus. Então preste bem atenção nisso.
professa Cristo abertamente. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que você fizer isso, será mais fácil viver de maneira autêntica e evitar a hipocrisia. Como ter medo dos outros quando não sabemos que Jesus Cristo dá testemunho de nós diante do Pai do céu. Não importa se o nosso nome aqui nessa terra não é reconhecido pelos homens. O mais importante é que Deus nos reconheça no céu. É igual aqueles discípulos anônimos de Jesus, os 70 que Jesus manda pregar. Os 70 eles saem e eles voltam felizes da vida, porque os demônios obedecem, os enfermos são curados do jeito que Jesus mandou eles fazerem, eles fizeram, voltaram todos felizes. E Jesus disse assim: não vos alegrai-vos, porque submete os espíritos imundos. Não vos alegrai-vos, porque aqueles que estão doentes sejam curados, mas alegrai-vos primeiramente, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não importa se o nosso nome é reconhecido pelos homens aqui na terra. O mais importante é que Deus nos reconheça no céu. O mais importante é que o teu nome está escrito no livro da vida. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o Evangelho. Por isso sofra trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor aos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. 2 Timóteo capítulo 2, e 8 a 14. Lembre-se, procure agradar a Deus e não aos homens. Você pode não ser reconhecido, pelos homens, mas se você confessar diante deles, Jesus te confessa, o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Não negue Jesus. Não seja hipócrita a ponto de mentir. Não seja hipócrita a ponto de ver a tua reputação lá em cima e o teu caráter caído, destruído. Procure agradar a Deus sempre. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então fuja, por menor que seja, fuja desse fermento.